Meus irmãos, nós vamos meditar nesta noite na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Eu vou ler o verso 1, eu peço que vocês leiam o verso de número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, vivemos num mundo hoje cada vez mais atrativo. E parece que há um anseio do velho homem, um apelo para um ineditismo a cada momento na nossa vida. E quando pensamos na vida cristã, quando pensamos num culto como este que prestamos, nós voltamos normalmente às coisas elementares e básicas da vida cristã. Ler a palavra do Senhor, cantar cânticos espirituais, como também hinos, e meditar na Tua palavra. Isto se torna, sem dúvida, uma afronta para este mundo que deseja novidade a cada momento. Mas assim como ouvimos hoje pela manhã, assim como a Tua palavra é alimento, e assim como nos alimentamos fisicamente com os mesmos alimentos, provavelmente todos os dias, assim nós nos alimentamos da Tua palavra, Senhor. E queremos por ela ser edificados, fortalecidos na caminhada. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos ilumine, que haja clareza no meu falar, naquilo que abordarei, e que haja um entendimento por parte também dos meus irmãos. E que o desejo nosso no fim desta mensagem seja viver conforme Tua vontade, aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você já esteve num hospital, numa emergência, e ao estar neste momento, nesta emergência, chegar alguém com uma situação mais grave ainda, a ponto de você olhar a tua situação e você até recuar e dizer assim, realmente essa pessoa está precisando de uma emergência, de algo rápido. Já aconteceu isso? Por que eu começo essa mensagem trazendo esta ilustração ou trazendo à memória esse momento talvez na nossa vida? Porque Paulo, neste momento aqui, ele está fazendo um apelo aos irmãos que receberiam esta carta. Esta palavra rogo-vos, ela tem o mesmo significado quando Jairo pede, clama ao Senhor Jesus Cristo para se dirigir à sua casa, pois a sua filha estava muito enferma. Nós sabemos pela a narrativa do Evangelho que a filha do Jairo vem até a falecer neste intervalo em que Jairo
procura Jesus e clama para que Jesus pudesse se dirigir à sua casa. Mas a gente conhece o final da narrativa. Não obstante aquela menina estar morta, a enfermidade a levou à morte física, o Senhor Jesus Cristo a ressuscitou. Mas, sem tomar conhecimento, Jairo, como pai, ele apela ao Senhor Jesus Cristo, ele clama dizendo para que o Senhor pudesse ir até a sua casa. Este rogo-vos de Paulo aqui é este mesmo apelo que Jairo faz ao Senhor Jesus Cristo. Só que este apelo, Paulo faz este apelo não com base numa lei, não com base na própria lei de Deus, para que aqueles irmãos ali, os destinatários desta carta, ao receber, pudesse fazer algo por intimidação. Deixa eu só falar um pouquinho. A partir deste capítulo 12, Paulo irá falar aos irmãos que estavam na cidade de Roma como eles deveriam viver a vida cristã. Viver de tal forma que agradasse a Deus e estivesse fazendo a vontade de Deus. Se você olhar aí do verso 3 até o verso de número 8 do capítulo 12, Paulo fala neste momento como usar os dons espirituais em prol do corpo de Cristo. A partir do verso 9 até o 21 do capítulo 12 ainda, Paulo fala como ser testemunha de Cristo na sociedade, mesmo que venhamos enfrentar retaliações e perseguições, mas como ser testemunha de Cristo na sociedade, onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos. A partir do verso 8 do capítulo 13 até o 14, na verdade pulei o início do capítulo 13, o início do capítulo 13, do 1 até o 7, Paulo trata de como os cristãos deveriam viver à luz das autoridades que o próprio Deus constitui, como é a relação nossa como igreja, como povo de Deus, com as autoridades constituídas, como devemos lidar. Paulo trabalha neste ponto, nesta carta, nesse sentido. Agora, a partir do verso 8 até o 14 do capítulo 13, Paulo fala como aceitarmos os irmãos, como vivermos como comunidade de Jesus Cristo, pessoas diferentes, criações diferentes, pessoas com grau de instrução diferente, como vamos lidar no dia a dia como corpo de Cristo. Ele trabalha nisso. A partir agora do verso 14 e o verso 15, ou melhor, do capítulo 14 até o 15, verso 13, ele trabalha como aceitar então os irmãos. E no final da carta, do capítulo 15, a partir do verso 14 até o 33, ele diz como podemos trabalhar na obra de evangelização, apoiando o trabalho de evangelização e de missões. O que Paulo, em outras palavras, ele trata a partir então do verso 3 do capítulo 12 até o final desta carta aos Romanos, é aquilo que chamamos, como entendemos na teologia, do imperativo, aquilo que Deus requer dos seus filhos. Contudo, irmãos, nós não conseguiremos viver a vontade de Deus, colocar em prática o que ele trata até o final desta carta, se nós não compreendermos estes dois primeiros versos aqui do capítulo 12. Em outras palavras, você não conseguirá viver uma vida cristã autêntica, viver uma vida cristã que agrade a Deus, fazer a vontade de Deus, se você não entender corretamente o que ele diz aqui nos dois primeiros versos do capítulo 12. Por isso que ele faz um apelo. E eu repito, este apelo que Paulo faz aqui não é um apelo com base na lei. Ele não diz para a gente, ele não faz um apelo dizendo, cumpra os mandamentos de Deus porque Deus manda. Porque ele mesmo sabe
que nós não conseguimos cumprir à risca a lei de Deus, porque Ele sabe que chega no momento da nossa caminhada, que a gente vai arrefecendo, a gente vai baixando a guarda na nossa caminhada. Ele mesmo expressou isso no capítulo 7 desta carta. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo? Porque o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Então, ele não toma este apelo aqui com base na lei de Deus, por mais que ela seja santa, pura, boa, mas ele toma como base este apelo para vivermos a vida cristã autêntica, vivermos a vontade de Deus. Ele faz um apelo com base nas misericórdias de Deus. E é tão interessante alguns detalhes desta escrita, obviamente inspirada pelo Espírito Santo, é que ele coloca no plural: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. O que Paulo diz, a base com que eu faço este apelo para vocês, irmãos, viverem a vida cristã, é com base naquilo que Deus fez pela vida de vocês. E daqui para trás, versos 11, 10, 9 e assim até o primeiro, Paulo expressou nesta carta o que Deus fez pela gente. No início da carta ele diz que todos nós, toda a humanidade, nenhum sequer busca a Deus. Não há nenhum sequer que faça o bem. Ele diz que todos estavam perdidos, extraviados, como ovelhas para o matadouro. Mas ele diz que Deus, pela sua infinita misericórdia, bondade e graça, Ele nos elegeu e nos justificou através da obra de Cristo, da sua vida reta, santa. Ele aplica em nós a justiça de Cristo. Ele diz agora que nós temos o Espírito Santo, que é um Espírito que nos santifica, que é um Espírito que nos conduz a toda a verdade. Ele diz também que como crentes em Cristo, nós temos uma esperança, uma viva esperança, que é a glorificação. Então, com base naquilo que Deus fez por nós, com base nas misericórdias de Deus, Ele passa a fazer este apelo. Então, a base para vivermos uma vida não é simplesmente a lei impondo, é simplesmente a base do amor, da graça de Deus. Foi como lemos o Salmo 116, verso 12. O salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Diante da bondade de Deus, diante da escolha de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, diante da misericórdia dEle, colocando em mim a justiça do seu Filho e tirando a justiça que, na verdade, eu não tinha, eu estava a caminho do inferno, diante da santificação, da obra do Espírito Santo em mim, o que eu posso fazer para agradar esse Deus, para viver em conformidade com esse Deus? Ele diz: eu devo apresentar a minha vida ou o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se eu entendo a obra de Cristo na minha vida, se eu entendo as misericórdias de Deus na minha vida, o que eu devo fazer então para dar em benefício, para dar em troca este amor? Ele diz: apresente o seu corpo. E o apresentar aqui significa todos os dias devemos estar na presença de Deus. Talvez você diga: mas nós não estamos na presença de Deus, pastor, todos os dias. Estamos. Mas eu digo, nós precisamos nos deleitar na presença de Deus todos os dias. Nós precisamos estudar a sua palavra todos os dias. Todos nós aqui, eu conheço praticamente 99% para afirmar isso. Todos nós aqui temos uma Bíblia.
E é uma pergunta: quanto tempo você leva com a leitura, com o estudo e com a meditação da palavra de Deus todos os dias? Você se apresenta a Deus todos os dias? Quanto tempo você leva de oração? E esta pergunta, pastor Tiago, é desafiadora para a gente também. Porque nós podemos ir para a palavra de Deus todos os dias, não para nos derramar diante de Deus e nos alimentar, mas para preparar mensagens. Quanto tempo você leva com Deus diariamente? Na classe de catecúmenos hoje, um irmão citou o reverendo Augustus, mas na verdade esta fala é do John Piper. O Facebook, o Instagram, as redes sociais, no dia final só revelará o quanto tempo nós tínhamos para buscar a Deus e não buscamos. O Instagram, ele te dá o tempo que você leva diariamente utilizando. Faça um teste hoje, quando você for embora, vai lá na configuração, veja quanto tempo você leva no Instagram e faz um paralelo com quanto tempo diariamente você está com a palavra de Deus. Com quanto tempo você está com a sua vida de oração. Rogo-vos, pois, irmãos, eu faço um apelo, por favor, diante do que Deus fez pela gente, não é por causa da lei, mas é por causa do amor, apresente a sua vida diariamente. E este verbo aqui, ele é resultado daquilo que foi feito por nós. Se no capítulo 3 ele diz que ninguém busca a Deus, hoje podemos buscar a Deus. Porque é isso que é o Evangelho. Isso que é a base realmente para apresentar a nossa vida. O Evangelho, eu repito algo que já disse aqui nas quintas e também de púlpito aos domingos, o Evangelho é indicativo. O Evangelho nunca vai requerer algo da gente que Deus não tenha feito primeiro. Se Ele diz para que tenhamos vida e vida em abundância, é porque Ele nos deu vida primeiro. O mesmo Paulo diz aos Efésios que Ele nos tirou da morte para a vida. Isso é Evangelho, isso é base para requerer de mim e de você apresentar a nossa vida diariamente a Deus. Porque Deus fez muita coisa e tem feito por nós como seu povo. Mas a pergunta volta: eu tenho apresentado, você tem apresentado a sua vida diante de Deus todos os dias? E ele diz, apresentar o nosso corpo, ou seja, a totalidade nossa. John Stott, ele, ao comentar estes versos, ou pelo menos ele diz assim: se é através do nosso corpo, dos nossos sentidos, que a depravação ela é manifesta, é através também do nosso corpo que a santidade é manifesta. Isso é santificação. É tirarmos algo do velho homem e colocar algo do novo homem. Isso aqui, para aqueles irmãos, e esta carta ao circular em Roma, deveria ser um absurdo, porque os gregos romanos, eles não acreditavam que poderiam adorar a Deus ou entregar algo a Deus através do corpo, porque o corpo para eles não era nada, então bastava adorar a Deus pela alma ou pelo espírito. Mas Paulo diz, não, apresente o seu corpo, apresente a integralidade da tua vida, não apresente algumas áreas, apresente tudo da tua vida a Deus como um sacrifício vivo. Falávamos na quinta-feira, quando estudávamos essa passagem, no Antigo Testamento nós temos pelo menos 2 tipos de sacrifício. O sacrifício pelo pecado, o animal ele era morto, e ele era uma oferta pelo pecado. Mas existia um outro sacrifício. Havia o sacrifício
A oferta em que o ofertante levava o seu melhor animal, sem defeito, sem mancha, o mais caro da criação. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou entregando o meu melhor a Deus, eu estou entregando como se eu estivesse entregando o meu tudo a Deus. Irmãos, não basta a gente apresentar a Deus a nossa vida, o nosso corpo, somente no domingo. É importante demais o domingo, o dia do Senhor, sem dúvida alguma. Mas não é possível apresentar apenas o meu corpo, a minha vida a Deus aos domingos. Não é possível apenas apresentar a Deus o meu corpo, a minha vida nos grupos familiares, ou no estudo de quinta-feira, ou em reuniões. Eu preciso apresentar a minha vida a Deus todos os dias, como um sacrifício. Eu preciso dar o melhor. Qual é o teu melhor horário? Vamos colocar um exemplo específico. Talvez seja amanhãzinha logo. Porque talvez à noite você está dando o pior que você tem, porque você já está esgotado, cansado, você já começou a orar à noite antes de dormir e disse o amém quando acordou. Já aconteceu isso comigo, de começar a orar na hora de dormir, já deitei dormindo e quando eu acordei, amém. Porque às vezes a gente está dando o nosso pior, já depois de um dia estressado, esgotado, com as demandas. Levante mais cedo. Isso. Eu falava hoje na classe de catecúmenos, quando queremos, irmãos, algo, a gente arruma tempo. Todos nós aqui temos vidas corridas demais. Se hoje te desse um piripaque na saúde, e você fosse para a emergência e o médico falasse assim, ó, a partir de hoje você tem que mudar isso, para você viver pelo menos mais alguns anos. Eu tenho certeza que eu e você mudaríamos o hábito. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Compreender a obra de Deus por meio de Jesus na nossa vida é algo racional. Não é algo subjetivo, não é algo que a gente fica espiritualizando, mas é algo palpável, objetivo que Deus fez. Este é o culto racional, o serviço. E no verso 2, então, Paulo trata com a gente como agir na direção deste apelo. Se a base desse apelo é a obra que Deus fez, o evangelho que nos alcançou, a misericórdia, a justificação, a santificação, como eu vou agir na direção, então, de viver a vontade de Deus? Ele diz então, e não vos conformeis com este século. Um caminho é não tomar a forma deste mundo. Se vocês prestaram atenção na liturgia, quando foi lido na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 14, Pedro disse, irmãos, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa carne. E agora o apelo do outro apóstolo é, não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. E falávamos, eu repito, esse texto na quinta passada, retrasada, como que é tomar a forma do mundo, irmãos? Como que é se amoldar o mundo? Deixa eu falar algo que o irmão presbítero Edson fez um comentário no dia do estudo, muito pertinente, e eu trarei 2 exemplos aqui. O presbítero Edson comentou que a gente pensa em tomar a forma do mundo, entrar na forma do mundo, algo rápido. Vamos pensar aqui, eu vou fazer um bolo. Coloco os ingredientes, coloco na forma, não. Não, quando ele diz, vos conformeis com este século, é não tomar a forma para a gente ter cuidado, porque este século é sorrateiro. Hoje, a gente ouve algo, a gente sorri, acha engraçado, daqui a pouco os que estão na mídia, nas redes aí bombando, começa a fomentar, daqui a pouco
aquela situação está tomando nosso coração. Eu vou dar os 2 exemplos que eu disse. Tem um pastor que escreveu um livro chamado A Igreja Desviada, Charles Swindoll. No início deste livro, A Igreja Desviada, Charles Swindoll começa lembrando de um sítio que a família tinha, próximo de um rio, e ele fala da erosão. A erosão, ela não se percebe com os olhos. E ele disse que ano após ano, o terreno ia diminuindo. Só que eles não conseguiam perceber, às vezes, de um ano para o outro. Aí a família começou a medir. E ao medir, eles viram que em torno de 9 centímetros, ou melhor, 9 centímetros, ou alguma coisa assim, o terreno estava indo embora. Não tomar a forma do mundo é assim, é sorrateiro. Hoje a gente está ouvindo aquele camarada de stand-up que, bacana, legal, cheio de palavrões, e a gente, aqui não é legal não, mas vamos ouvir. Daqui a pouco a gente está aceitando os palavrões, daqui a pouco a gente está falando os palavrões. O outro exemplo que eu trago lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem, olha a progressão, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta no roda dos escarnecedores. Tomar a forma do mundo, que Paulo diz, é sorrateiro demais. Voltando ao Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho. A princípio não, mas daqui a pouco a gente começa a ouvir um conselho. E o conselho vem com um final assim, nada a ver. É só mais um, nada a ver. Quem não faz? Nada a ver. Daqui a pouco a gente está na rodinha. Daqui a pouco a gente já assentou. Tomamos a forma do mundo. E ao tomarmos a forma do mundo, não estamos vivendo a vontade de Deus. Não vamos conseguir cumprir o imperativo do Evangelho que ele disse, ou que ele diz a partir do verso 3 em diante do capítulo 12. O que mais Paulo diz também? Ele fala de forma negativa, e não vos conformeis. Agora de forma positiva ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como ter a mente renovada? Somente quando conseguimos viver uma vida diante da presença de Deus, por meio da palavra dele. Não há possibilidade de vivermos uma vida que agrade a Deus, que faça a vontade, se nós não renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, pela vontade de Deus expressa na sua palavra. E ele coloca então o propósito, o resultado para isso. Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu preciso apresentar a minha vida diariamente ao Senhor para não tomar a forma do mundo, para poder experimentar as coisas de Deus, e ele diz, para poder também viver a vontade de Deus. Porque existem 2 vontades de Deus. Eu coloquei aqui para a gente. A vontade chamada vontade decretiva, esta ninguém pode impedir. É aquilo que Deus decretou, ele fará. Mas existe uma outra vontade de Deus, a chamada vontade preceptiva. E esta vontade de Deus, nós podemos resisti-la.
nós podemos resisti-la. Como exemplo, a própria lei de Deus, que devemos cumpri-la, porque isto é vontade de Deus. Mas quantas vezes passamos por cima da vontade de Deus? Ele diz: você quer viver uma vida que agrada ao Senhor? Quer viver a vontade do Senhor? Não tome a forma do mundo. Renove a sua mente com a palavra de Deus, com a vida em Deus. E aí você vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você vai conseguir viver a vontade de Deus. Você não vai negar a vontade de Deus na sua vida. Eu concluo esta mensagem trazendo algumas aplicações, como assim eu fiz quando estudamos na quinta-feira. Primeiro, o nosso compromisso está baseado nas misericórdias de Deus. O teu compromisso para amar a Deus e fazer a vontade dEle deve ter como base as misericórdias dEle. Porque se for baseado em qualquer outra coisa, mesmo sendo a lei de Deus, eu coloco aqui, você com o tempo perderá o prazer. Você enfrentará problemas e você irá requerer de Deus solução, porque você está tentando cumprir. E você sempre caminhará para um legalismo, se assim for. A segunda aplicação, nunca esqueça isso. O Evangelho sempre será indicativo, indicará o que Deus fez por você. E aí sim, Ele irá requerer um imperativo da tua vida, vai e faça. Terceira aplicação, servir a Cristo é um sacrifício, irmãos. Servir a Cristo não é fácil, é negarmos a nós mesmos. Servir a Cristo é tomar a cruz. Cristianismo fácil não existe. Cristianismo é sacrifício, vida autêntica mesmo, vida dentro da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, é uma vida de sacrifício. Se a tua vida cristã você acha que está muito tranquila, está boa e favorável, cuidado. Talvez você não esteja fazendo a vontade de Deus. Se você acha que não, é muito fácil, é tranquilo ser cristão, cuidado. Não é ser pragmático, mas cuidado, porque a vida cristã, ela requer sacrifício. Ela requer me negar. E tomar a cruz todos os dias para fazer a vontade de Deus. Terceira, ou melhor, quarta aplicação. A chave para tudo isso é renovar a nossa mente de modo contínuo, a fim de ter os pensamentos de Deus. Lembra quando Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, a partir do 8? Ele diz, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo, vamos lá, para a gente não falar o texto picado, Filipenses 4, a partir do verso 8. Vamos fazer a leitura em conjunto até o 8 e 9, vamos lá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Até aqui. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E tudo isso aqui é possível pela renovação da nossa mente através do Evangelho, através da palavra de Deus. E finalmente,
A ética cristã, eu coloco aqui, é fazer a vontade de Deus e romper com os padrões do mundo. Isso é ética cristã. É fazer a vontade de Deus. Repito, vontade não subjetiva, mas vontade objetiva na sua palavra. E romper com os padrões deste mundo. Você foi alcançado pela graça de Cristo. Deus te justificou por meio de Cristo. Você tem o Espírito Santo na tua vida, o Espírito santificador. Então você foi alcançado pelas misericórdias. Com base nisso, apresente tua vida diariamente a Deus. Vamos orar? Senhor, muito se fala da tua vontade, muito se fala da vida cristã, muito se fala sobre os dons, e muito se fala da nossa vida no dia a dia, vivendo um evangelho autêntico. Às vezes somos tentados a mistificar, ou às vezes somos tentados, num outro extremo, achar que é utópico nos dias de hoje vivermos uma vida autêntica, uma vida que agrada ao Senhor. Mas a tua palavra, de uma forma muito clara, diz tanto para um extremo quanto para o outro extremo, que isso é muito possível por causa das tuas misericórdias, por causa da tua obra. E que o Senhor requer de mim, de nós como teu povo, é apresentar a nossa vida, o nosso melhor, a integralidade do nosso ser ao Senhor. É como também o mesmo Paulo, inspirado pelo teu Espírito, disse aos irmãos da cidade de Corinto. E ele morreu por nós, para que não vivamos mais para nós mesmos. Ajuda-nos a entender isso na mais última instância da nossa vida. Que não podemos mais viver para nós mesmos, mas devemos viver para Ti. E o caminho é este. É apresentar a nossa vida. É não nos amoldar às paixões antigas. É não deixar que isso tome nosso coração de forma sorrateira e lenta, que vai nos drenando espiritualmente. É a gente ter a nossa mente renovada por esta palavra maravilhosa deixada pelo Senhor, para nós crentes da nova aliança, com uma história quase que completa, com promessas já cumpridas, quase que na sua totalidade, e com poucas coisas ainda para se cumprirem. Então somos privilegiados demais, e nós te pedimos, mesmo que aqui esteja dentro da nossa responsabilidade, do imperativo do Evangelho, mas ajuda-nos. Espírito Santo de Deus, imprima no nosso coração nesta noite estas verdades claras, objetivas, e que possamos responder as mesmas com uma dedicação já a partir de hoje, quando chegarmos em casa, já a partir de amanhã, desta semana, colocarmos o despertador um pouco mais cedo, para nos deleitarmos em Ti, para ofertarmos a nossa vida já de cedinho, para que possamos experimentar o quanto a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
Vamos ficar em pé, irmãos? Todos. Pastor Tiago, pode impetrar a bênção, por favor? E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, as eternas consolações, o poder, a alegria, a força do Santo Espírito de Deus, esteja sobre vós, irmãos, e a graça do Senhor esteja convosco, para toda a eternidade, desde hoje e para sempre. Amém.